Olá, eu sou o Felipe e esse é mais um dicionário histórico, e a palavra de hoje é teleologismo. E junto com as outras duas, o anacronismo e o maniqueísmo, é com certeza um dos três principais pecados que o historiador pode cometer. Vamos mais uma vez começar lendo a definição do dicionário. Ciência que estuda o conceito filosófico de finalidade, tendo como objetivo sistematizar tanto o propósito dos homens e suas ações, quanto as finalidades do universo e da natureza. A definição jurídica agora. Estudo que visa especular os motivos e os propósitos dos preceitos e normas legais. E a filosófica. Linha de pensamento que defende a ideia de que o universo e tudo que há nele possui uma única finalidade. O teleologismo é um conceito complexo, complicado de se entender, e acaba que muitos historiadores acabam caindo na armadilha do teleologismo. Aplicando ele mais especificamente à história, é como se a gente quisesse interpretar a história de trás para frente. Por exemplo, ao saber que a União Soviética acabou em 1991, eu começo então a fazer uma história da União Soviética, apontando já os erros que levaram ela ao fim em 91, começando lá desde 1917. E aí a qualquer sinal que eu possa interpretar ou forçar uma interpretação de que o comunismo ia dar errado, que eu já sei do resultado em 91, eu vou lá pontuando e fazendo aquelas considerações. E obviamente que é muito mais fácil interpretar a história de trás para frente. Aí você vai me perguntar, mas isso não é comum? Não é o normal da história? A gente já sabe o final e a gente busca então as origens? Nem sempre. Até porque a gente não sabe em que ponto a gente está dessa grande narrativa ou dessa metanarrativa. Nos anos 90 era muito comum críticas à ditadura civil-militar brasileira. E elas ainda são muito comuns, sobretudo na nossa historiografia e tal. Mas, ultimamente, surgiram alguns grupos aí que defendem esse regime. E defendem essa ditadura, né? Muitos deles sem nem ter conhecido os problemas desse regime. Então passa a haver uma reinterpretação. Os historiadores podem embarcar nisso? Podem não embarcar, às vezes acontece, às vezes não. E daqui a 15 anos ou 30 anos, ninguém garante que o olhar será o mesmo que estamos vendo hoje. Nem o olhar da esquerda, nem o olhar da direita, enfim, várias coisas. Mais uma vez, isso está atrelado ao maniqueísmo. O historiador tem que dissociar a sua figura das suas posições políticas quando faz história. É lógico que algumas ideias, alguns conceitos fundamentais, como por exemplo a defesa dos direitos humanos, vão estar presentes. Mas o ideal é que você se distancie das suas paixões para fazer uma boa historiografia. O teleologismo andou sempre muito ligado às visões religiosas da história. Por exemplo, se você parte do ponto de vista em que há um dia do juízo final, você tem toda uma reinterpretação desse dia, ainda que esteja projetado no futuro, dali para trás. E aí você vai construir uma narrativa. Para a gente pensar na complexidade que envolve isso, a questão das narrativas, tal, vamos pensar no caso da Segunda Guerra Mundial. A gente poderia ter uma história contada pela Alemanha nazista. Uma história que até 1941, por exemplo, poderia ser uma história triunfante. Hitler assume o poder com apoio popular, vai ganhando as massas, combate os inimigos internos, os inimigos externos, reestrutura a Alemanha, melhora a economia, melhora as condições de vida do povo, investe dinheiro no exército, realiza as Olimpíadas de 36 e tal. E aí você poderia ter, por exemplo, um livro escrito sobre o triunfo da Alemanha após a Primeira Guerra, escrito por algum apoiador do regime nazista, ou mesmo por um historiador que estivesse localizado naquele momento no tempo, e produz um livro. Você tem uma narrativa, então, que toma o triunfo da Alemanha, por exemplo, sobre a Polônia, em 39, ou ainda, vamos exagerar aqui, tomando aquela marcha que Hitler faz sobre Paris e domina a França, tomando esse ponto da história como se fosse o fim da história. E a partir de então você cria uma narrativa anterior que explica essa sucessão de eventos com essa finalidade. Só que, como vocês sabem, todos nós sabemos, isso não durou muito tempo, né? Hitler depois perdeu a guerra para os soviéticos, para os americanos, para os ingleses, teve que devolver a França aos franceses. E então é necessário uma outra narrativa que explique. Para ficar mais claro aqui, todo historiador que cai no teleologismo, ele acaba tornando a sua obra descartável. Livros que tratavam a Alemanha como uma potência triunfante lá em 1940 ou 41, eles não têm mais nenhuma razão de existir como livros historiográficos, livros que explicam a história. Eles vão servir no máximo como fonte de curiosidade ou fonte de estudo para um outro historiador fazer então um outro trabalho mais robusto, mais interpretativo, mais analítico. O grande trunfo dos trabalhos historiográficos é a sua duração no tempo.
até hoje a gente lê e cita Sérgio Buarque de Holanda, embora já tenha muitas críticas tal, em relação à sua obra, mas ainda é importante ler Sérgio Buarque de Holanda, ainda é importante ler Robson, ainda é importante ler Michelet. Isso inclusive faz parte das piadas, né, entre os historiadores, que dizem que o que o jornalista escreve amanhã embrulha peixe. Obviamente que é uma piada também do passado, do tempo que o jornal ainda era impresso. Os jornalistas escreviam e no dia seguinte aquele jornal, aquele texto estava embrulhando peixe, diferentemente dos livros produzidos pelos historiadores, que ficavam nas bibliotecas e serviriam então de referências para várias gerações. A ideia é basicamente essa. Acho que deu para vocês entenderem o que é teleologismo e por que ele deve ser evitado. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas. E se você quiser sugerir algum termo para o dicionário histórico, comenta aí embaixo. Até mais!